Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos dar início ao nosso culto, amém, irmãos? Nessa noite, noite de alegria, noite de estarmos aqui, exaltando o nome do nosso Deus, pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Não sei, eu fiquei pensando assim, né? Será que a gente tem lembrado, né, nessa semana, das bênçãos que Deus tem nos dado, né? Dos livramentos que Ele tem nos dado, dos mimos dele, né, para nós, né, porque Deus é um Deus maravilhoso, né, o nosso Deus é um Deus tremendo, cuida de nós, cuida dos nossos, que são deles, amém, irmãos? Então, vamos iniciar o nosso culto nesse momento. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, você também que está em casa nos acompanhando, que Deus abençoe sua vida, sua família, cultue com a gente nessa noite. Daniel, capítulo 2, nós iremos ler do versículo 17 até o versículo 28. Daniel, capítulo 2, do 17 ao 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de nosso Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Então disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Babilônia, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Então respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber a Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Amém? Até aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, né? Não importa o tempo, né, que foi escrita essa palavra, mas ela é viva até os nossos dias, amém? Aquele rei, ele teve um sonho e ele quis que os sábios, mesmo sem ele contar, eles contarem, não, vocês vão me dizer o sonho e vão me dizer a interpretação. Então todo mundo ficou com medo, e se não me disser, vão morrer. E aí entra Daniel em cena, o servo do Senhor. Mas Daniel, com sua humildade, né, ele chega para os seus 3 amigos e disse: pede ao Deus dos céus que tenha misericórdia de mim, para que vocês e eu, para que a gente não morra. E assim Deus fez. Ouviu a oração dos 3 amigos e de Daniel também, e mostrou aquele sonho para eles. Então, assim, como é bom nós clamarmos. Quantos momentos difíceis da nossa vida nós tivemos,
e a gente clamou, e a gente pediu a Deus misericórdia sobre nossas vidas, e nós também pedimos aos nossos irmãos que orassem por nós, pedimos à igreja que orasse por nós, e Deus veio, agiu, fez da forma que Ele quis e abençoou. Ao final desse capítulo, você vai ver que Daniel foi abençoado e ele não esqueceu dos seus amigos. Ele também conseguiu colocar os amigos dele em posição de destaque para a glória do nome do Senhor. Então, que a gente possa, nessa noite, em nome de Jesus, clamar com fé. Não sei o que você passa, não sei o que está passando, só Deus sabe do que a gente passa no nosso dia a dia, mas a gente, às vezes, faz conhecido dos nossos irmãos, olha, ora por mim, estou precisando, estou aqui, preciso do Senhor, e esses irmãos oram com a gente. E hoje a gente está aqui como igreja para continuarmos clamando ao Senhor nesse culto de oração. Não só clamarmos, mas ouvirmos também testemunhos daquilo que Deus tem feito. Amém, irmãos? Então, vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, agradecer. Que teu coração, sobretudo, seja grato ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito. Daniel foi um profeta, né, que ele dedicou o coração. Eu estava lendo o capítulo 1, e ele voluntariamente, ele diz que ele quer se separar daquelas coisas daquele rei. E Deus se agrada disso, quando a gente chega diante dele, Senhor, eu quero me consagrar mais a Ti. Não é porque, claro, o nosso pastor pede isso, né, que a gente se consagre mais, mas voluntariamente eu acho que Deus se agrada muito mais. Quando a gente fala, não, eu vou ler mais minha Bíblia, eu vou orar mais, eu vou entrar na presença do Senhor mais, eu vou jejuar mais. E Deus se agrada, vou me separar das coisas deste mundo. Quando a gente faz isso voluntariamente, de coração, eu creio que Deus, Ele nos abraça, Ele é aquele paizinho, vem cá, meu filhinho, que eu vou te abraçar, eu vou te cuidar, porque você está fazendo a minha vontade. Então, que eu e que você tenha esse coração. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, porque não importa o tempo que ela foi escrita, Pai, ela fala conosco hoje. Ela nos chama para a Tua presença hoje, ela nos chama para perto de Ti hoje, Deus. Ó Senhor, seja engrandecido o Teu nome nessa noite, Pai, nas nossas vidas, Senhor, no nosso caminho, Senhor, no nosso testemunho, seja engrandecido o Teu nome, Pai, que o mundo veja o Deus que nós servimos, Senhor, que aquele que está triste, que está abatido, Senhor, venha até nós e fale, me ajuda, eu preciso de força, Senhor. Ó Deus querido, que essas pessoas venham até nós procurar a Ti também, através do nosso testemunho, Senhor. Ó Deus querido, aqueles que estão vendo essa live agora, Deus, também que sejam alcançados, ó Deus, pela Tua presença, Senhor, sejam alcançados pela fé, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor, e move, Deus, o que cada um está colocando na Tua presença nessa noite, ó Deus, abençoe, Pai, fale ao coração, meu Deus, que tudo que aconteça aqui, Pai, nessa noite, as orações, os louvores, a mensagem, Pai, tudo seja para a glória e para a honra do Teu santo nome, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Te bendizemos e Te exaltamos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar, irmãos? Nesse momento, eu queria perguntar se alguém tem algum testemunho, algo que Deus fez. Poxa, isso aí eu vou contar, porque eu sei que vai edificar a vida do meu irmão. Alguém tem algum testemunho para contar? Você? Então vem. Vem cá, Amanda. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. A gente gosta bastante de pedir. A gente tem os grupos lá da igreja, a gente pede, né? Somos um povo que clama. E Deus é um Deus que responde. Eu pedi, né? Eu sempre peço lá nos grupos, aí quando acontecem as respostas, eu falo, eu posso contar para os irmãos as bênçãos? Primeiro testemunho é da irmã Genir, que é a mãe do nosso irmão Admar, né? Ela é uma senhora, vou contar a situação para você ver o tamanho da bênção. Ela é uma senhora com diabetes, com vários agravantes por causa da idade. Ela pegou o Covid, ela foi entubada, mas para honras e glórias do Senhor, ela está bem. Ela está no hospital, mas já está na enfermaria. Então, assim, querido, é só Deus. É só Deus que responde as nossas orações. Eu quero agradecer pela vida da dona Genir.
Também eu pedi lá no grupo das mulheres oração pelo Afonso Júnior, que é o cunhado da nossa irmã Cidinha. Ele estava na ala vermelha. Ele sofreu um acidente trabalhando lá, caiu da escada, bateu a cabeça, teve muito sangramento, foi para a área vermelha. E hoje à tarde a Cida já me ligou. Amanda, glória a Deus, agradece as orações, porque se ele continuar nessa melhora, hoje à tarde para a noite, se Deus quiser, ele já iria para a enfermaria. Também quero contar o último testemunho pela vida da Bruna. Hoje de manhã ela sofreu um acidente, né? Nós fomos lá no hospital, né, pastor? A gente teve pouca informação, porque ela já estava aguardando vaga para Campo Grande. Ela teve um desmaio, bateu a cabeça, teve que ir para Campo Grande fazer uns exames mais apurados lá. A gente pediu oração, a igreja clamou, o pastor estava lá, junto conosco, lutando junto com a gente. E para a glória de Deus, agora à tardezinha para a noite, a mãe dela ligou. Ela fez vários tipos de exame e, para a glória de Deus, não deu nenhuma alteração. Ela já está retornando para Jardim. Então, a gente pede, amém. Mas Deus responde. Louvado seja o Senhor por todos esses testemunhos, em nome de Jesus. Mais algum irmão? Tem algum testemunho a dar? Não? Então, a gente vai prosseguir agradecendo. Você quer? Hã? Glória a Deus, né? A irmã Estela agradece pela vida da amiga dela, né? A irmã da igreja, Paola. Nós oramos na quarta-feira passada e o teste deu negativo para a Covid. Está bem, toda a família. E é isso, irmãos. Nós estamos exercitando a nossa fé. Deus é Deus na nossa vida, amém? Louvado seja o nome dele. Agora nós iremos passar por os nossos pedidos de oração. Vou começar aqui por esse lado. Alguém tem algum pedido de oração? Quer colocar diante do nosso Deus, no altar do Senhor? E eu vou pedir para a Andréia, tá, Andréia? Você vai... Eu sei que você não vai lembrar de todos, tá? Mas eu quero que depois você venha orar aqui, tá bom? Então, desse lado, tem alguém que quer algum pedido? Não? Desse lado aqui? Temos algum pedido, irmãos, de oração? Passando para cá. Pelo seu pai, irmão, o pai da irmã Zailina, a gente vai estar orando. Qual que é o nome mesmo? Seu Domingos, vamos estar orando por ele. Mais alguém? Pode falar. Amém, em nome de Jesus. Pelas perícias que o irmão Marcelo tem feito, né? Que Deus também haja, entra com providência. Amém? Irmão Wilson? Pela vida do seu pai. É o Wilson também, né? Amém. Fala, irmã Maria. Ah, sim, irmã, pela família da irmã Jussara, né? Seus filhos, está com essa... Ficou um pouco gripada. Hoje eu falei com ela, está melhor um pouquinho hoje, mas vamos continuar orando. Everton, isso, a gente vai estar orando pela vida do Everton também, em nome de Jesus vai estar sarando, já está em nome de Jesus, decretamos a cura. Aqui, Lígia. Luiz Eduardo, né? Sim, a gente tem orado pela vida do Luiz Eduardo, nossa igreja tem orado, pela vida também do Paulo de Maracaju, né, irmão? Saúde? Sim, vamos estar orando, tá, Lígia, também. E a irmã Andréia. Você tem, Tiago? Desculpa. Glória a Deus. Sim.
Amém. Agradecer pela vida do irmão Clydes, né? Que Deus possa estar... a gente quer agradecer, né? Porque a gente pediu e hoje a gente quer agradecer pela saúde dele. Pelo nosso pastor, né? Mônica, pastor Kleber, seus filhos também que estão com a gente. Oramos muito tempo, né, irmãos? E Deus agiu de uma forma maravilhosa e temos nosso pastor com a gente hoje. Amém? Fala, Felipe. Irmã Ana, por ela e pelo seu esposo, e Laura e pela família. Amém? Eu vou pedir, irmão, que você fique bem à vontade agora. Se apresente ao Senhor. Você quer ajoelhar? Você quer ficar de pé? Você quer continuar sentado? Né? A irmã Andréia está aqui na frente, mas é só para direcionar. Esse momento é um momento nosso com o Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos dizer, Senhor, nessa noite, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é grandioso, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque por mais que nós somos tão pequeninos, tão falhos, tão fracos, o Senhor nos ama, o Senhor nos cuida, o Senhor nos protege em todo o tempo, o Senhor nos permitiu estarmos aqui nessa noite, reunidos em Teu nome, falando contigo e Te agradecendo. Papai, nós não cansamos de agradecer, ó Deus, muito obrigada porque nós estamos aqui, porque nós temos vida, porque nós temos saúde. O Senhor nos trouxe na sua igreja nessa noite, para estarmos nos apresentando diante de Ti, para nos colocarmos e dizermos muito obrigada, papai. Nós nos apresentamos como os Teus filhos agora, nós colocamos diante de Ti cada pedido que foi levantado nessa noite. Senhor, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada criança, o Senhor conhece cada adolescente, cada jovem, cada irmão adulto, cada irmã adulta. O Senhor sabe de todos os pedidos, de todos os clamores, antes mesmo que nós falemos, o Senhor já sabe, o Senhor conhece, o Senhor é o dono de todas as coisas. E agora, papai, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, as enfermidades, todos aqueles, ó Pai, que estão clamando por Ti por uma cura. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que pode curar, o Senhor é aquele que pode restaurar, e nós entregamos diante de Ti cada pedido, Senhor, que foi feito aqui, pelas pessoas que estão gripadas, pelas pessoas, Senhor, que estão buscando algo na sua saúde, que estão enfermas. Senhor, entra com a providência agora em nome de Jesus. Nós cremos em Ti. Vai visitando cada uma individualmente, Senhor. Cada família da Tua igreja, Senhor, que está passando por um resfriado, por uma gripe, ou que está em isolamento, Senhor, por suspeita ou com Covid, nós sabemos que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas, e nós apresentamos cada família, cada pessoa, cada enfermo diante de Ti, e Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que teremos as respostas. Assim como o Senhor colocou a irmã Amanda aqui hoje, Pai, para declarar, Senhor, que o Senhor já fez. Ela testemunhou, ó Pai, de pessoas que receberam. Nós cremos que na quarta-feira que vem muitos outros estarão testemunhando, Senhor, do Seu amor, da Sua grandeza, da Sua presença diária nas nossas vidas. Papai, nós Te agradecemos pela família pastoral. Muito obrigada, Senhor. Nós clamamos tantas quartas-feiras aqui que o Senhor trouxesse, e o Senhor os trouxe. Nós somos gratos e apresentamos, Senhor, diante de Ti
o pastor Kleber, a pastora Mônica, o Samuel e a Elisa. Essa família é do Senhor, eles estão diante do Senhor. Que o Senhor possa continuar ministrando na vida deles, para que através da vida deles nós também sejamos ministrados por Ti. Nós te adoramos, papai, nós te bendizemos, Senhor. Nós cremos, Senhor, nas respostas que virão. Nós cremos, Senhor, nas curas que virão. Nós cremos nas alegrias que virão. Mais uma vez eu apresento diante de Ti a vida da Jéssica. Senhor, o Senhor sabe o que a sua filha tem passado nesses dias. Eu tenho acompanhado de perto e sei, ó Pai, que tem sido momentos difíceis. Mas nós estamos crendo, a Tua igreja está crendo junto nesse momento, que o Senhor vai restabelecer por completo a vida da sua filha. E ela estará aqui muito em breve, contando o que o Senhor fez na vida dela, na família dela, na casa dela. Obrigada, papai. Obrigada, obrigada, obrigada. O Senhor é santo, o Senhor é lindo, o Senhor é tremendo. Nós te bendizemos, nós te exaltamos e nós não cansamos de te agradecer por tamanho amor, por tamanha bondade, por tamanha fidelidade. Continue conosco, papai, em todo o tempo. Nós oramos agradecidos, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso estarmos na presença do nosso Deus, sentirmos o renovar dele, da nossa fé, do nosso ânimo. Se você está aqui, em nome de Jesus, você não vai sair do jeito que você entrou, você vai sair diferente, pela presença do nosso Deus na nossa vida. Amém, irmãos? E é assim que o nosso Deus age. Nesse momento, eu vou convidar o Ministério de Louvor para que venha à frente, que possamos continuar adorando o nosso Deus através dos cânticos. Graça e paz, queridos. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. E realmente não temos palavra para agradecer, né, o quanto somos amados. Nós trabalhamos com missões e na campanha de missões mundiais fala-se dos povos não alcançados, aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, mas nós fomos alcançados. O Evangelho alcançou as nossas vidas, alcançou as nossas casas. Isso tem que trazer em nós muita gratidão, um entendimento do amor de Deus sobre a nossa vida, por nós, por tudo que Ele tem feito. Vamos adorar a beleza da santidade dEle, a grandeza dEle, cantando. E você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você tem liberdade de chegar diante do altar do Senhor, para trazer o fruto da tua gratidão ao Senhor e obediência. Pode agradecer, adorar o Senhor com as suas palmas também, em nome de Jesus. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos,
sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu te exalto, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Poderoso que é digno. Eu te exalto, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu te exalto, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, glória a Deus. A nossa família é do Senhor Jesus. A nossa casa, os nossos filhos, o direcionamento da nossa família é do Senhor Jesus. Nós cremos que Ele é soberano sobre toda a nossa geração. É isso que nós vamos declarar, dizendo: eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez: quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada, será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume, meus filhos irão perfumar
nome de Jesus. Eu e minha casa, todos aqui, Pai, serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre todos, Senhor. E a Tua palavra prevalece sobre as nossas vidas e tudo que o Senhor prometeu a respeito de nós, Senhor, vai se cumprir no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor. Aleluia. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, sim, Senhor, Tu és o único a ser exaltado, Senhor Jesus. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvamos, te engrandecemos. Tu és digno de todo louvor, de adoração e de reconhecimento do Teu povo. Nós reconhecemos a Tua soberania no meio de nós. Tu és o único digno de louvor e adoração. A Tua igreja te exalta, a Tua igreja te louva. A Tua igreja tem dedicado os dias diante da Tua presença por saber quem Tu és nas nossas vidas. Nós queremos a Tua presença, Senhor, muito mais do que bênçãos, muito mais do que coisas palpáveis. Nós queremos a Tua presença, Senhor, porque quando a Tua presença está conosco, ó Pai, nós temos a convicção de que o caminho que nós estamos trilhando, ele é o caminho certo, é o caminho de segurança, é o caminho da esperança. E ele está no nome de Jesus, e é no nome de Jesus que nós oramos e consagramos os dízimos e ofertas no Seu altar. Amém. Amém. Podeis assentar.
A graça e paz, queridos, amém? Sejam todos bem-vindos a esse tempo de adoração, celebração ao nosso Deus, tempo também de oração e de ensino da palavra do Senhor. Aos queridos que nos acompanham pela internet também, que a bênção de Deus seja com você aí na sua casa, na sua família, e que você possa estar sentindo aí o cuidado do Senhor e a proteção do Senhor. Na hora dos pedidos de oração, não sei se eu pedia, né, ou se agradecia, né? Então eu estou agradecendo porque choveu, né? Graças a Deus choveu, né? Então essa noite vai dar para ficar mais tranquilo para dormir, né? Porque aqui, rapaz do céu, pensa num calor gostoso, né? A igreja é cheia do calor, a cidade é cheia do calor, né? Bem animado mesmo, e a gente está no meio desse negócio tudinho aí, graças a Deus. E aí choveu, né? Então hoje a gente dorme mais fresquinho. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O pessoal que está nos acompanhando nos estudos do livro de Atos dos Apóstolos. Olha, se eu perder essa caderneta, vocês me devolvam, tá bem? Não vá ficar aí não, o pastor perdeu, já era não, tá? Agora eu estou, como eu fiz uma anotação em várias Bíblias, aí agora eu estou pegando uma caderneta e fazendo a anotação na caderneta, que é para poder ficar guardadinho, né? Então, se de repente você achar uma caderneta preta aí, você devolva, não vá dar uso ao capião, não, né? Com as anotações do pastor, não, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Antes da gente continuar aí no texto de Atos, há alguns momentos aqui que algumas coisas que eu preciso destacar. Dia 19 de fevereiro, às 19 horas, a cidade de Jardim vai tremer com a quantidade de crente que vai se direcionar para esse lugar aqui, para a gente fazer uma grande festa de celebração ao nosso Deus pela posse do pastor e da sua família. Não é nem porque é o pastor e a família, mas é porque a gente vai fazer um negócio daquele que até o capeta vai ficar curioso e vai querer ver o que acontece. Aqui eu vou lá ver o que esses crentes estão fazendo lá. Vamos fazer um negócio bonito para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para marcar a nossa história como igreja e para você olhar e falar assim, agora vem um tempo diferente na vida da igreja. Então você que nos assiste pela internet, dia 19 de fevereiro, culto de posse aí do pastor Kleber com a sua família. Os irmãos do Ministério de Intercessão, por favor, coloque dia 19 de fevereiro nas mãos do Senhor, para que essa pandemia deixe bem calma, para que H3N2, os H da vida esteja tudo calmo, né? E que esteja um tempo gostoso, para que a gente possa fazer esse tempo de celebração ao Senhor, né? Nós só estamos na dúvida, Tiago, se nós vamos fazer um coquetel ou uma janta. Tem muita gente que não janta. Eita, Deus tremendo na terra! Nós vamos fazer um culto de sacrifício de oferta pacífica, né? O altar já está ali pronto e o novilho vai ser imolado para esse tempo de bênção aqui. Então vai ser um churrasco daquele, ó, podereito. Certo, queridos? Então vamos orando aí pelo dia 19. Todo mundo achou Atos capítulo 1, versículo 6? Antes da gente continuar em Atos 1, 6, o versículo 3 vai dizer assim, ó. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Na semana passada eu disse que eu iria relatar alguns textos aonde se apresentam, né, onde Jesus Cristo se apresenta vivo. Então você que está acompanhando com a gente, você que está anotando, anote aí os textos. Jesus Cristo aparece para Maria. Então está registrado em Marcos 16, 9 ao 11 e João 20, do 14 ao 28. Jesus Cristo também aparece para as mulheres após a ressurreição. Mateus 28, 9 e 10. Jesus Cristo também aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Marcos 16, 12 e 13, Lucas 24, 13 e 22. Jesus Cristo também aparece a Pedro, lá em Lucas 24, 34. Jesus Cristo aparece aos 10 discípulos. Faltava 2, né? O suicida e o que precisava ver para crer, tá bom? Então ele aparece aos 10 discípulos, Marcos 16, 14, Lucas 24, 36, João 20, 19. Jesus aparece aos discípulos e a Tomé com eles, né? Aquele que queria ver para crer, e ele aparece aos 11. Também está em João 20, 26.
Jesus aparece a 7 discípulos no mar da Galileia, aquele do peixe, lembra que ele faz aquele peixe gostoso? Então, João 21, versículo 1. Jesus aparece aos 11 discípulos na montanha da Galileia, Mateus 28, 16, Marcos 16, 15. Jesus aparece a Tiago, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e Jesus aparece ao apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15 também. Então, se você não conseguiu anotar tudo, assista a live de novo e vai anotando, só para você ter uma ideia de alguns momentos que Jesus Cristo aparece. Por que é importante registrar os momentos que Jesus Cristo aparece? Porque as pessoas têm o hábito de pensar que Jesus Cristo não ressuscitou. Acha que Jesus não ressuscitou. Então, os relatos das pessoas que viram Jesus é importante, porque serve de testemunho, né, da sua ressurreição. Ok? Amém? Capítulo 1, versículo 6 em diante diz assim, ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado aos céus, às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Arthur, dá um pouquinho mais de retorno para mim. Olha só que interessante. Jesus Cristo, então, aparece aos discípulos, relata ali algumas coisas, como o Lucas está falando, tá bom? E aí ele dá uma ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, tá bom? Essa é a ordem dele. Mas no meio dessa ordem, os discípulos fazem uma pergunta. Sabe aquela frase que diz: pergunta idiota, tolerância zero? Os 11 discípulos viram para Jesus depois de tudo que eles viram na vida, e olha para Jesus e fala assim: Jesus, mestre, nós entendemos que o Senhor viveu uns 3 anos e alguns meses, não são 3 anos redondos, viu, irmãos? São 3 anos e alguns poucos meses, tá? Que o Senhor fez um ministério terreno muito bonito, que o Senhor ensinou muitas coisas. Nós vimos que o Senhor sofreu, né? Padeceu na cruz, morreu, e também vimos que o Senhor ressuscitou. Já faz 40 dias que o Senhor ressuscitou, e a gente está vendo tudo isso aí. Só que tem uma pergunta que não quer calar. Pergunta: é agora que o Senhor vai instalar o reino de Israel de novo? Aí Jesus, ele disse assim: não é da sua conta. Só que aí, para ser politicamente correto, ele diz assim: não vos compete saber o tempo e a época. Mas a ideia do não vos compete saber o tempo e a época é nesse padrão. Não é da sua conta o que vai acontecer. Sabe quando a pessoa pergunta, você fala para a pessoa assim: vá lá e faça assim, 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 e explica certinho, a pessoa fala: eu entendi. E aí ele faz uma pergunta idiota, você fala para ele: gente, não é da tua conta, vai fazer o que eu te falei para você fazer. A hora que chegar o momento certo, você vai saber o que você quer saber. Às vezes, irmãos, nós queremos saber os propósitos de Deus para nossas vidas no momento em que não é para a gente saber, no momento em que não é da nossa conta. Às vezes nós queremos olhar e ver as coisas acontecerem e dizer: não, agora o bicho vai pegar, agora o negócio vai ser diferente, agora o trem vai bombar. E aí a gente pergunta: e aí, vai ser? E aí Jesus fala: ei, não lhe pertence saber se é agora ou não. Eu lhe dei uma missão, vai fazer a missão que eu te dei. A gente faz muito isso com o filho. Vai fazer o que eu te falei. Na hora certa eu te explico por quê, mas agora eu quero que você me obedeça e entenda
que eu sou teu pai e eu tenho um propósito para a sua vida, então vai fazer, depois eu te explico. Os discípulos não haviam entendido ainda, preste bem atenção para você ter ideia do que está acontecendo. Os discípulos não haviam entendido ainda que o reino de Deus não era um reino físico. Eles não tinham entendido ainda que o reino de Deus não tinha limites territoriais. Que o trono de Davi não seria estabelecido como eles pensavam. Judá e Jerusalém havia perdido o poder da monarquia desde Daniel. A irmã leu aqui a história do Daniel. Desde a época do Daniel. Desde as deportações dos anos 608, 588 a.C. Já estava quase há 6 séculos que não havia um rei sobre o trono de Judá e Jerusalém que governasse e que expandisse o reino. Eles sofreram debaixo do Império Babilônico, depois do Império Persa, depois do Império Grego, e agora estavam debaixo do Império Romano. O povo judeu tem o que a gente pode chamar de destino manifesto. Nós fomos escolhidos para sermos a nação eleita, o povo eleito. O resto do mundo tem que servir a gente. Você sabe que tem crente que é assim? Que ele diz assim: eu sou servo de Deus, eu sou filho do rei, eu sou filha do rei, eu sou príncipe, eu sou princesa, você tem que me servir. Eu preguei sábado para os jovens o texto de Filipenses, que o maior exemplo de servo foi Jesus quem deu. Os discípulos haviam pensado que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ia tomar o poder, ia falar assim: agora galera, que eu estou no corpo incorruptível, agora que eu estou 100% no meu poder, na minha força, agora mesmo que eu estou aqui no poder de Deus, vamos dar um golpe de Estado, vamos estabelecer o trono de Davi de novo, vamos reinar e vamos mandar essa cambada toda. Tem crente que pensa que o reino de Deus é poder público. Tem crente que pensa que o reino de Deus é governo político. Ah não, pastor, mas a gente tem que ter a bancada evangélica. Para quê? Para fazer a gente passar vergonha? Para fazer a gente passar vergonha. Não, pastor, mas a gente tem que ter os pastores orando pelas autoridades. Tem mesmo, a Bíblia manda. Não, pastor, tem que trazer o candidato fulano de tal, dar o canequinho para ele. A gente falava canequinho lá no Paraná, é o microfone, viu, irmãos? Quando eu falo dar o canequinho, é o microfone, tá bem? Tem que trazer o cara lá na igreja, dar um microfone para ele dar uma palestra para a igreja. Vai dar palestra lá no comitê dele. O reino de Deus não é poder político. Preste atenção. A igreja é a agência oficial do reino de Deus na terra. Ela é a agência oficial do reino de Deus na terra. Não dá para ela abrir mão desse poderio que ela tem para ficar no poder de um país, de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores. O reino de Deus não tem território. O reino de Deus não estava limitado a Jerusalém. Só ali nos muros de Jerusalém. O reino de Deus não é limitado ao espaço comunhão, é isso? Vamos fazer uma placa bem grande ali, botar espaço comunhão. O reino de Deus não é limitado ao espaço comunhão. O reino de Deus não é limitado aos meus parça, aos meus camaradas. O reino de Deus não é limitado à primeira igreja batista em Jardim. O reino de Deus é internacional. Ele alcança o coração de todo aquele que teve um encontro pessoal com Jesus, foi impactado pelo amor de Jesus, foi transformado pela ação do Espírito Santo e se tornou embaixador oficial do reino de Deus na terra.
Então não interessa quando que ele vai vir fazer isso ou deixar de fazer. Nós temos uma missão, até que Jesus Cristo volte buscar a igreja, nós temos uma missão. Qual missão? Pregar o evangelho. Pregar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem que ter um candidato da igreja lá. Irmão, tem que ter. Mas a igreja não depende disso. A igreja não depende disso. A igreja depende do que a palavra de Deus diz. Ah, Senhor, é agora que o Senhor vai instalar o reino. E ele fala, gente, não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, não vos compete saber qual é o tempo ou qual é a época que isso que vocês querem vai acontecer. Isso serve de palavra para nós cristãos. Às vezes a gente fica ansioso para poder ver as coisas acontecendo na nossa vida. Às vezes vai dando uma ansiedade, vai ter que ser. E Jesus fala, ei, põe o pé no freio. Não é agora. Mas quando que é, Jesus? Eu já falei que eu vou fazer. Então espera, no tempo meu eu vou fazer. Só que a gente fica botando pressão em Jesus. Aí Jesus fala, não é da sua conta. Não é do teu interesse. Não vos compete saber. Mas, e ainda bem que tem um mas, o verso 8, recebereis o poder. Existem duas palavras gregas para poder. Exousia e dunamis. Eu vou olhar no meu rascunho porque eu não lembro direito o significado das duas, tá? Por isso que você não pode pegar meu livro e levar embora. Se você achar ele por aí, você devolva. Que se você levar embora, ele vai queimar lá na sua casa. Exousia, poder no sentido de governo, de autoridade. É o poder dado a uma autoridade política. Dunamis, habilidade e força. Habilidade e força. A palavra que está aqui é dunamis. Recebereis dunamis. Recebereis poder. Recebereis habilidade e força. Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Para que a gente precisa de poder? Para que a gente precisa de habilidade, de força? Para cumprir a missão que Jesus nos deu. Qual é a missão? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando tudo o que eu vos ordenei. É essa a sequência. Não dá para cumprir a grande comissão sem o poder, sem o dunamis que vem só do Espírito Santo. Não dá, irmãos, para fazer sinais e maravilhas sem a presença do Espírito Santo. Não dá para ser igreja que muda a história da vida das pessoas sem a presença do Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. E ele diz, ele dá uma ordem, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos já tinham visto a ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não morava neles. Até que do alto sejais revestido de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A testemunha vem do grego martúrios, né? Ô Senhor, eu anotei aqui. Que quer dizer mártir. Serei minhas testemunha, que vem da palavra grega aqui, que significa mártir, sofrer, disposição para ser sacrificado. Ele está dizendo assim, que aquele que se torna discípulo de Jesus tem que almejar o martírio, tem que ser testemunha. Ele vai falar daquilo que ele viu e daquilo que ele viveu. Não dá para falar de algo que você não viveu.
Não dá para falar de algo que você não viu. Eu tive um pastor que ele falava para mim assim: você pode pregar e contar as histórias de muita gente, os testemunhos de muita gente, mas o dia que você contar o seu, aí o pessoal vai falar assim: aí sim, agora eu vi a unção e o poder. Testemunha é aquele que viu. O que foi que a gente viu? O milagre de Deus na nossa vida, a transformação de Deus na nossa vida. E a testemunha tem a disposição para o sofrimento, tem a disposição para morrer. Para morrer. Olha só que interessante. Nós, cristãos, filhos de Deus, não podemos ter outro sentimento que não é o de Jesus. Que Jesus decidiu o quê? Vou morrer por todo mundo. Então o cristão tem que morrer. Se for preciso, tem que morrer. Ser testemunha é: vou falar do que eu estou vivendo e vendo em minha vida. E se preciso for, vou dar a minha vida em favor disso que eu estou testemunhando. Nós vivemos o tempo do... O crente não foi feito para sofrer. Nós vivemos o tempo do... Você precisa da prosperidade. Nós vivemos o tempo do... O crente é filho do rei. Filho do rei não sofre. Nós vivemos o tempo onde o crente não quer padecer, não quer sofrer, aonde o crente não quer passar fome, aonde o crente não quer passar necessidade, aonde o crente não quer morrer por causa do amor de Jesus. Ai, pelo amor de Deus, o Covid, vou morrer, e agora? Vai para o céu. Vai para o céu. A minha família, se você não se organizou para proteger a tua família, entendeu? Mas nós vivemos um tempo onde ser cristão é moda, é modismo. Os artistas querem ser cristão. Os artistas globais falam dos planos da igreja, de Jesus, mas você não vê na vida deles o testemunho público da transformação de vida. Entenda uma coisa, irmãos, vocês que estão aqui no templo e vocês que estão acompanhando pela internet. Ser cristão é ser sofredor, é padecer necessidade mesmo, é passar por luta, por provação, porque Jesus passou e nós não somos diferente dele. Jesus, quando andou no jumentinho 0 quilômetro, não era dele, era emprestado. E a gente quer ter carro 0 quilômetro todo ano. Jesus, quando começou a pregar, ele andava a pé. Não dá para ir para a igreja a pé não, porque o calor aqui em Jardim, só Jesus na causa. Tem gente que precisa da carona, viu, irmãos? Eu sei disso. Não dá para ir para a igreja porque está chovendo. Pensa que porque é sal da terra vai derreter na chuva. Irmãos, a igreja foi feita para padecer, para ser mártire, para ser martirizada, para sofrer por causa do evangelho, por causa da palavra da salvação. É por isso que precisa do poder do Espírito Santo. É por isso que precisa do dunamis, porque sem o poder do Espírito Santo, nós não damos conta de sofrer. Nós não damos conta de padecer. Sem a presença do Espírito Santo, não dá para ser testemunha. E aonde que eu começo a testemunhar, pastor? Lá na minha casa. É lá em casa. Todo mundo é crente, graças a Deus, na minha casa. Na minha casa, eu, a Mônica, o Samuel e a Elisa, mas na minha família. Todo mundo é crente. É no meio deles que tem que dar mais testemunho, porque ultimamente tem que ser mais crente no meio da família crente do que no meio da família não crente. Mas você tem que testemunhar lá na tua casa. O primeiro lugar do testemunho é na sua casa. Se a tua esposa não falar que vê Jesus em tua vida, meu irmão, ninguém mais vê. Se o teu esposo não falar que vê Jesus na sua vida, mais ninguém vai ver. Você tem que testemunhar na tua casa.
Tem que testemunhar no teu hall de amigos, naqueles bem próximos de você. Tem que testemunhar no teu emprego, no teu trabalho. Você tem que testemunhar de Jesus, e testemunhar de Jesus é viver o Evangelho, não é ficar falando. Não é ficar de blá, 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 não, é viver mesmo. É viver. Eu sempre digo nas igrejas que a gente pastoreia, a igreja tem que fazer diferença na cidade. Se fechar a porta dessa igreja hoje, quem é que vai sentir falta? A ninguém, pastor. Então a gente não está sendo testemunha. Então a gente não está fazendo diferença. Agora, se falar assim, ó, gente, nós vamos fechar a porta da igreja porque está caro as coisas, não tem como bancar, não tem isso. E a comunidade fala assim, não vai fechar não. Nós vamos ajudar porque a igreja é importante. Então a gente está fazendo diferença. A gente está fazendo a diferença. Samaria é aquele lugar que a gente não quer ir. Porque o judeu não gostava do samaritano. Samaria, anote aí, isso aí, é importante. Samaria é o lugar aonde eu não quero ir. Eu não quero ir na cadeia. Mas eu vou porque é Samaria. É o lugar que eu não quero ir. Eu não quero ir nas escolas. Mas eu vou porque é Samaria. Eu não quero pregar de Jesus para minha sogra. Vou pregar porque é Samaria. Deu para entender a Samaria? O judeu não se dava com o samaritano. Se tivesse que fazer uma viagem onde ia passar por meio de Samaria, eles davam volta só para não passar no meio. Porque não gostava. Testemunhar em Samaria é testemunhar na onde a gente não quer. É na onde a gente não gosta. Lá tem que testemunhar. E os confins da terra é aonde eu alcançar. Ah, pastor, eu não consigo ir pregar na África. Consegue sim, ó. Aqui, ó, onde a gente vai pregar na África. É nessa caixinha pequenininha aqui que a gente vai pregar na África. Aqui, essa caixinha aqui é o confim da terra. É ela que é os confins da terra. É a menina, como é? Maiara? É a Maiara, que está lá não sei na onde pregando o evangelho. Nós vamos fazer o quê? Vamos bancar ela lá. Porque ninguém pode ir, mas ela pode, ela foi, então nós vamos custear ela lá. O Senhor Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Testemunhas do seu poder. Eu quero que você pule comigo, só para a gente caminhar um pouquinho mais para frente, para o verso 12, que diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Oliveira, que distava da cidade cerca de uma jornada de sábado, 2.000 metros. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo e se reuniram. O Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Preste atenção. Eu vou fechar o capítulo 1 aqui. Hoje. É a última vez no texto bíblico que se fala de Maria, tá? Daqui para frente, não se fala mais de Maria. Ah, por quê, pastor? Porque o autor do texto bíblico não quis. Ah, mas ela é importante? Ó, irmão, ela é importantíssima. Porque se não fosse ela a agraciada, Jesus ia nascer da onde? Não é? Então, a gente deve respeito. Não confunda respeito com veneração. Então, não é porque uns veneram e outros não que a gente vai zoar e zombar de quem venera. A gente deve respeito para essa mulher que pôs Jesus no mundo. Mas não é esse o foco. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ser-me-eis testemunha. No verso 12, voltaram para Jerusalém. Então, eles saem do Monte das Oliveiras, onde eles têm o contato com Jesus, andam cerca de 2 quilômetros e vão a um cenáculo. Que cenáculo é esse, pastor? Os historiadores vão dizer que é o cenáculo onde Jesus celebrou a última ceia. É onde eles aprenderam os últimos ensinamentos de Jesus. É onde eles tiveram os últimos contatos com Jesus
antes de ir para o Monte das Oliveiras, antes de ser preso, antes de morrer crucificado. Então eles voltam para o cenáculo. Por quê, pastor? Preste atenção. Porque o lugar da desonra é o lugar da vitória. O lugar aonde você levou a rasteira é o lugar aonde Deus vai te levantar. O lugar aonde as pessoas olharam e zombaram da tua cara, porque você era cristã ou cristão, é ali que Deus vai te levantar e as pessoas vão falar assim: lá vai uma mulher crente, lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles podiam ir para outro lugar, mas Jesus falou: fica em Jerusalém, lá na onde a gente passou vergonha. É por isso que a celebração de posse vai ser top. Que é para o povo olhar assim: passamos vergonha, mas demos a volta por cima. E agora nós vamos com tudo para cima da cidade, para ganhar ela para Jesus. E o povo fora olhar assim: rapaz do céu, que crentaiada cheia de força, cheia de poder, cheia de autoridade. Era para estar no canto, chorando por causa da vergonha que passaram. Estão dando a cara a tapa de novo e estão fazendo festa. Deu para entender, irmãos? O lugar da desonra é o lugar onde você vai ser honrado. É o lugar do tombo que você levanta. A Bíblia não fala? Volta lá, aonde tu caiu, e conserta, e começa a caminhar de novo. Jesus falou assim: fica em Jerusalém. E eles obedeceram. Crente desobediente está debaixo da maldição. Crente obediente está debaixo da bênção. Igreja desobediente está debaixo da maldição. Igreja obediente está debaixo da bênção. Deus não tem compromisso com desobediente. Deus não tem compromisso com rebelde. Deus tem compromisso com crente obediente. E ele fala: volta lá e fiquem lá. E eles dizem assim, ó: perseveravam unânimes em oração. Quando Jesus fala ficar em Jerusalém, era o 40º dia. 10 dias depois, durante a festa de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre o povo. Os 10 dias eles ficaram fazendo o quê, pastor? Orando, buscando, perseverando em oração, clamando. Ah, nós já temos pastor, glória a Deus, aleluia, ele que ora. Agora é que a gente vai orar. Agora é que a gente vai buscar. É agora que nós vamos perseverar. Por quê? Porque agora é que Deus vai começar a levantar e honrar. Os discípulos ficaram perseverando em oração. Irmãos, é oração. É busca contínua. É estar na presença de Deus continuamente. No altar de Deus continuamente. E eles obedeceram. E foram buscar a Deus. Se reuniram com 120 crentes. A lei judaica diz que para montar uma associação tem que ter 120 pessoas. É por isso que tinha 120 crentes no dia que o Espírito Santo desceu sobre eles. Que era para nenhum judeu dizer que a igreja não era verdadeira. Eles ficaram perseverando, buscando a Deus e clamando a Deus. A Bíblia ainda vai dizer, para a gente fechar, que eles ficaram ali orando, e enquanto oravam para que Deus levantasse um substituto para o Judas. Nós vamos parar por aqui, porque graças a Deus tem um relógio agora lá para eu poder olhar a hora. Pastor, o que eu preciso guardar no meu coração hoje, pastor? Você precisa de poder. Você precisa de poder. Você precisa do poder do Espírito Santo. Habilidade, força, ousadia, coragem, autoridade, intrepidez. Para quê? Para poder ser testemunha de Jesus. Não dá para pregar a palavra de Deus para um perdido sem poder. Não dá. Vou dar um testemunho, encerrar com um testemunho. Nós estávamos lá na igreja que eu pastoreava,
junto com a Mônica, fazendo o projeto do sopão. E um belo dia, a gente foi levar o sopão na casa de detenção, na cadeia. Chegamos lá e tal, e aí veio um caboclo de lá para cá, com um olho desse tamanho, se borrando todo. Dá para o senhor orar? E o que foi? Tem uma satanista guardada aqui dentro. E ela começou a mexer com o tal do livro do São Cipriano. E aí eu falei, eu oro, só que você vai me dar uma semana. Vou orar agora. Ô Senhor, abençoa e tal, não sei o que, orei, amém, amém. Beleza. Confia em Deus que Deus vai resolver. Mas quarta-feira que vem, na hora que eu vier aqui, você vai ver, a gente vai orar mesmo. O que você foi fazer, pastor? Fui buscar poder. Tem hora que o tantinho de poder que você tem dá, né? Mas tem hora que a Bíblia fala, tem que ter jejum e oração. Falei, cambada, vamos jejuar e vamos orar. Vamos buscar a Deus, jejuar e orar. Quando chegou na outra quarta-feira, rapaz, parecia que a gente estava pisando na brasa pura. E aí encostou a caminhonete para entrar na delegacia, eu, em nome de Jesus, o Espírito Santo entra agora com a gente aqui, pá de cá e pá de lá, e entramos para dentro, e o cara falou assim, senhor, oro, põe o povo aí de joelho aí. Abriu a porta, chamei os diáconos que estavam comigo, estende a mão, não vai cair ninguém hoje não. Em nome de Jesus, e pá, e tal, amém e tal. E o cara falou, pastor do céu, na outra semana, né? O negócio apazigou. Falei, mas tem que apazigar, por quê? Porque tem poder. Tem poder. Às vezes você tem um pouquinho de poder. É igual o carro, né? Às vezes está com o tanque na reserva. Aí você fala, dá para chegar em casa. E amanhã cedo ir no posto. Beleza. Mas aí você fala assim, e se eu precisar partir para Campo Grande de madrugada para levar alguém doente? Quer saber de uma? Vou parar no posto e vou encher o tanque. Às vezes a gente está com o poder na reserva. Está na reserva. Dá para orar para um caboclo aí, para Deus abençoar a vida dele. Mas e se chega alguém de madrugada e fala, ó, tem um cara possesso ali. E o pastor liga para você e fala, irmão Hércules, vamos lá botar a mão na cabeça do caboclo lá. Tem que estar com o tanque cheio, né? Tem que estar cheio. Nós precisamos do poder. Irmãos, entendam uma coisa. Não estou falando de manifestações carismáticas. De unção do leão, de unção da lagartixa, de unção do riso, de unção do caicai. Pode parar por aí. Eu estou falando de crente que ora. Que a batalha dele é na oração. Que ele ora e ele ganha a batalha na oração. No joelho. Estou falando de crente que lê Bíblia. Estou falando de crente que jejua. Esse tem poder. Esse está cheio da unção. É desses que o diabo corre. Você bate o pé e está lá na esquina correndo assim. Vai orar o crente, já vai tacar fogo em mim. Nós precisamos da unção do Espírito. Do poder. Aquilo que Deus tem, perdão, queridos, aquilo que Deus tem colocado em meu coração e o que Deus tem me direcionado é para uma igreja que busca o poder. É por isso que nós vamos começar o negócio lá de baixo, para ir construindo, porque na hora que a gente partir para o ataque, nós vamos estar cheios do poder. Cheio da oração, cheio da Bíblia, cheio da unção. Cheio da unção. Amém, queridos? Glória a Deus. Coloque-se em pé, por favor. O Senhor Jesus, Ele quer levantar entre nós
um exército de homens e mulheres cheios da unção, cheios do poder. Um exército de homens e mulheres que por onde passam, a presença do Senhor é constante na sua vida e as pessoas sentem essa presença. O Senhor Jesus quer levantar entre nós um exército de homens e mulheres que não tem medo de marchar sobre essa terra, avançar sobre essa terra, conquistando almas para Jesus. Hoje eu quero orar por você que tem sonhado, preste bem atenção. Você tem sonhado com Deus usando você para fazer isso. Às vezes você fica imaginando, você começa a escutar a mensagem, você começa a imaginar, eita Deus, como eu queria pregar assim. Eita Deus, como eu queria orar assim. Eita Deus, como eu queria autoridade assim para falar de Jesus para onde eu estou. E você começa a sonhar. Hoje eu quero que você entenda que o propósito de tudo isso é capacitá-lo ou capacitá-la para que Deus faça na sua vida isso que você já tem sonhado. Amém? Feche seus olhos. Se você é essa pessoa que está sonhando com esse poder de Deus na sua vida, com esse dunamis de Deus na sua vida, para mudar a história de vida de pessoas, para mudar pessoas, resgatar do cativeiro, você vai dobrar o teu joelho comigo aí, seja no templo ou seja em casa, e nós vamos orar junto, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui no templo e em casa, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz, Pai, que os discípulos e aqueles homens e aquelas mulheres perseveravam na doutrina, na busca, na oração, que eles ficaram aguardando ansiosamente a manifestação do teu Espírito Santo sobre a vida deles. E que enquanto eles ficavam ali, Senhor, eles oravam e eles clamavam e oravam e clamavam, buscando receber o Espírito Santo, que possui o poder, que possui, Senhor, o poder para nos ajudar a avançar, ó Pai. Deus, nós temos sonhado, Senhor, com o conquistar almas para o Senhor. Nós temos sonhado com o avanço da Tua igreja. Nós temos sonhado, Senhor, com a honra do Senhor para esta igreja. Nós temos sonhado, Pai, com a Tua igreja dentro do hospital, dentro da cadeia, dentro das escolas, dentro dos lugares de necessidade dessa cidade, ó Pai, para transformar vidas. E, Pai, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver isso, ó Pai. Nós não queremos uma unção que acabe amanhã, nós queremos uma unção contínua, nós queremos aprender mais do Senhor, nós queremos mais a Tua presença, nós queremos mais o Teu poder, nós queremos mais a Tua palavra, nós queremos desenvolver vida de oração, intimidade, busca ao Senhor. Pai, nós estamos clamando como pastor deste rebanho, dessa igreja. Nós estamos clamando, Senhor, derrama sobre nós este poder, derrama sobre nós essa autoridade, essa unção, para que possamos, Senhor, pregar a Tua palavra e resgatarmos vidas para o Senhor. Começa hoje, ó Pai, e nunca mais cesse em nossa vida no derramar do Senhor. Que comece hoje em nós, com o entendimento da Tua palavra, com a busca ao Senhor e com a manifestação do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com a igreja e o povo de Deus. Diga amém. Preste atenção no que eu vou te falar, escute. O Espírito Santo não desceu no 41º dia. O Espírito Santo não desceu no 42º dia. Ele não desceu no 45. Ele não desceu no 49. Ele desceu no 50. Porque o 50 era a data que Deus tinha marcado. Preste atenção no que eu vou te falar. Não é essa oração apenas que vai fazer a diferença. Essa é o pontapé inicial.
E amanhã nós vamos fazer o quê? Vamos orar de novo. E depois de amanhã, vamos orar de novo. E esse ano, vamos orar o ano inteiro. Até que o Espírito Santo fale assim: agora vocês estão prontos para eu fazer na vida de vocês aquilo que eu tenho sonhado. Amém, irmãos? Então, não desista. O cristão cheio da unção e da autoridade é perseverante. Então, persevere em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Os queridos que estão pela internet, Deus abençoe também em nome de Jesus.